A manchete é: Congresso mantém o orçamento secreto e desobedece à justiça. A administração pública tem que se pautar pelo princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, senhor presidente. Nós não temos o direito de rasgar a Constituição Federal. Todo ano é a mesma coisa. O governo federal tem que decidir como vai usar, no ano seguinte, o dinheiro que arrecada. Esse é um processo complexo que passa pelo Congresso. E é aí que entram as emendas parlamentares. Esse nome, emenda, é autoexplicativo, né? O orçamento tá lá, aí um deputado vai e amarra e emenda uma sugestão de como usar um pedaço desse dinheiro para fazer isso ou aquilo lá na base eleitoral dele. Perceba que até aí a coisa até que faz algum sentido, porque em tese é o deputado quem conhece a sua região com mais intimidade. Então ele saberia o que é necessário lá na região dele, se precisa reformar uma ponte, uma estrada ou algo que o valha. As emendas ao orçamento, elas não são novidade, estão aí desde sempre. Só que aí chega o governo Bolsonaro e com ele mais uma terrível prática, a RP9. Anota aí essa sigla. RP9 é a chamada emenda do relator. O 9 aí dessa sigla é porque esse é o nono tipo de despesa que está incluído no projeto de lei orçamentária. Qual é o problema com esse negócio? O problema com a emenda de relator, o problema com a RP9 é a falta de transparência. É que os acordos para direcionar o dinheiro, nesse caso, não são públicos. E isso ajuda em duas coisas. Primeiro, a roubar. E segundo, a esconder o fato de que o governo está usando esse negócio para comprar apoio, porque só ganha emenda quem apoia o governo naquilo que o governo precisa. É a emenda de relator, ou a RP9, que viabiliza isso que ficou conhecido como orçamento secreto. Tenho certeza que você já ouviu esse termo por aí. E tudo começa com essa reportagem do Estadão. Olha lá, orçamento secreto bilionário de Bolsonaro banca trator superfaturado em troca de apoio no Congresso. Entendeu? Porque você não para de ver trator em charge por aí? É por isso, né? E o mais grave, né? A emenda, que até faria algum sentido técnico, porque aí o deputado consegue ajudar a sua região, passa a ser também um instrumento de corrupção, para o texto que foi publicado em maio. Um esquema montado pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado para aumentar sua base de apoio no Congresso criou um orçamento paralelo de 3 bilhões em emendas, boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços até, atenção, 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. O esquema mencionado ali na reportagem tem tudo a ver com as emendas RP9, das quais a gente acabou de falar aqui. E olha, uma coisa precisa ser dita, viu? Esse negócio de usar o dinheiro público para fazer o Congresso votar assim ou assado, isso não é novidade no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso queria se reeleger lá nos anos 90, né? Só que a Constituição não permitia, não previa isso. Então ele precisava mudar as regras do jogo. E ele comprou essa mudança nas regras do jogo. Pois é, se você quiser saber mais sobre esse caso, que rolou em 1997, eu sugiro essa reportagem aqui do Poder 360. Aí, uns anos depois, ainda teve o caso que ficou conhecido como Mensalão. Acontece que o que o Bolsonaro está fazendo agora é institucionalizar, é normalizar esse tipo de coisa, é normalizar essa prática. É muito pior e é muito mais grave que tudo que veio antes. Até porque o orçamento secreto, ele está criando tensão entre os poderes, que é uma coisa bem bolsonarista, né? Colocar os poderes da República para brigar. E é aqui que a justiça, é aqui que o Supremo Tribunal Federal entra nessa jogada. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os pagamentos do governo feitos por meio do chamado orçamento secreto. Esse é o nome popular das emendas do relator do orçamento, em que não dá para saber o destino do dinheiro. Como você ouviu aí, a decisão foi de uma das ministras. Só que aí os outros ministros do STF tiveram que votar esse negócio em plenário. Tiveram que decidir, né? Suspende ou não suspende o tal do orçamento secreto.
E a maioria disse, sim, suspende. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender o pagamento das chamadas emendas de relator. Essas emendas, que são recursos da União enviados por deputados e senadores para seus redutos eleitorais, são pagas sem transparência, por isso passaram a ser chamadas de orçamento secreto. Só para constar, a votação acabou em 8-2, hein? Olha, é expressivo. Ficou definida então a suspensão. E aí, resta ao Congresso o quê? Resta ao Congresso obedecer à Justiça. Só que não. O Congresso Nacional do Brasil está descumprindo uma ordem judicial que foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É disso que nós estamos tratando, para falar um português bastante claro. Causou espanto no Supremo Tribunal Federal a recusa do Congresso em divulgar os nomes dos parlamentares que receberam secretamente verbas do Orçamento Federal em 2020 e 2021. Eu trocava mensagens de WhatsApp com um dos ministros do Supremo, agora de manhã, e esse ministro disse, eu estou perplexo com a resistência desse cadeado que tranca a caixa preta, chamou de caixa preta, do orçamento da União. Deu para entender a gravidade da coisa? Desde 2019, o governo deu um jeitinho de manipular o orçamento sem transparência nenhuma, comprando apoio no Congresso. Aí a Justiça, diante do escândalo, diz, para com esse troço. E o Congresso reage assim, tipo, dane-se, eu vou continuar. É ruim? É, mas é o Brasil. E piora, Congresso aprova projeto que mantém repasses do orçamento secreto. Sacou? O orçamento secreto é ilegal. Então o que a gente faz? Legaliza, pô. Mas calma, talvez, e só talvez, ainda dê para reverter isso. Partidos de oposição se movimentam agora para acionar novamente o Supremo e derrubar o ato da cúpula do Legislativo e o projeto aprovado. O projeto legaliza e institucionaliza o chamado orçamento secreto e, ao mesmo tempo, cria o deputado de segunda, de terceira e de quarta categorias, sem que o povo saiba quem são os deputados e deputadas que se beneficiaram desse orçamento secreto, disse a vice-líder da oposição na Câmara, Fernanda Melchiona. E, para além da deputada Fernanda, tem o Alessandro Vieira, dizendo que essa discussão do orçamento na Justiça, novamente, né, ela é inevitável. O princípio constitucional que é violado não é apenas o princípio da transparência. O gasto público exige eficiência. Está tudo lá na Constituição, no livrinho, como dizia o então presidente desta mesma casa, sentado nessa cadeira, Ulisses Guimarães. As soluções estão no livrinho, estão na Constituição. Como estão lá as soluções para este momento de abuso. Seguramente nós teremos novamente a questão discutida no Supremo Tribunal Federal. Não há como fugir disso. Não há como. Não existe espaço constitucional para verbas deste tamanho manipuladas em emendas que deveriam servir apenas para corrigir erros e omissões. Não há como fazer esse exercício. Agora, aquilo que pode ser a coisa mais surpreendente dessa história toda é que um voto fundamental para a aprovação do orçamento secreto no Senado veio de um cara do PT, o que gera para o Partido dos Trabalhadores e para o próprio Lula, sua principal liderança, um constrangimento muito parecido com aquele que teve que enfrentar o Ciro Gomes, quando os deputados do partido dele, o PDT, ajudaram os bolsonaristas numa outra coisinha lá chamada PEC dos precatórios. Ficou ruim, o senador que fez isso aí se chama Rogério Carvalho e o PT teve que reagir. Como? Com uma nota de repúdio. Olha lá. Voto de senador no orçamento secreto é grave e contraria o PT. E vamos para um trecho do texto que está assinado pela presidente do partido, que é a Gleisi Hoffmann. O voto do senador Rogério Carvalho a favor da resolução do Congresso sobre o orçamento secreto contrariou a orientação da bancada do PT no Senado, além das posições conhecidas da direção partidária. Pois é, mais uma peça do maior gênero literário do Brasil de nossos tempos. A nota de repúdio. Olha, talvez ainda dê para reverter o absurdo, o ridículo, o escárnio da institucionalização do toma lá, dá cá. Mas para isso a gente mesmo, como sociedade, vai ter que fazer mais e melhor. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições.
A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.